Então, só para dar uma apresentada aqui, essa é a Power Up 42, o Elner vai apresentar hoje. Gente, se alguém tiver interesse em fazer uma Power Up, pode entrar em contato comigo, meu nome é Júlia, Júlia Lima, no Teamwork. Então é isso, o Elner pode começar aí. Tá bom, obrigadão, Júlia. E aí, gente, boa noite. Esse é o Power Up 42, igual a Júlia falou aí. Mandei mensagem no grupo de design pra caramba pra falar sobre Maze. E eu vou começar me apresentando. É uma fotinha conceitual aí, porque a maioria das minhas fotos ou eu tô muito redondo, ou minha foto não é tão apresentável assim, mas eu tenho 29 anos. Eu faço sistemas de informação na Universidade Federal de Lavras. Hoje eu sou residente aqui de Lavras também. Sou UX UI designer da Oasis desde 2019, vou fazer 2 anos de empresa, 29 muito bem vividos. E hoje eu atuo no cliente que é o Grupo Fleury. Vão fazer 6 meses que eu tô lá. E hoje eu vi essa frase, gente, no último Power Up que estava de base para essa apresentação, e aí antes de eu excluir o slide, eu vi a frase, e aí eu me senti muito inspirado, e aí eu quis trazer para vocês que a tradução literal dela é: sem dados, você é apenas uma pessoa mais uma pessoa com uma opinião. E o nome desse Power Up, ele é Maze, e o Maze, ele ajuda a gente a transformar esses dados em informações para a gente tomar as nossas decisões e transformar a nossa opinião e validar as nossas opiniões no processo. Esse é o Edward Deming. Eu não conheço muito bem, mas eu vi a frasinha, achei muito legal e resolvi trazer porque também faz sentido para a gente. E aí a gente começa com uma pergunta: como validar conceitos rapidamente de forma barata? Hoje a gente realmente tem essa dificuldade de validar algumas informações com os usuários, principalmente por conta do distanciamento social. Essa parte de fazer teste de usabilidade, de fazer entrevista, fazer pesquisa, ela se tornou um processo um pouco mais difícil de ser realizado e às vezes um pouco mais caro da gente conseguir tanto base para os nossos testes de usuários, quanto a gente literalmente construir isso. E o Maze, ele é uma plataforma de teste com o usuário, onde a gente consegue pegar alguns atalhos para a gente conseguir realizar literalmente esses testes. Ele se baseia em 3 premissas, que ele se autodenomina nessas 3 premissas, por isso que até as definições aí entre aspas. A primeira delas é o Maze Discovery. Ele é uma base uma parte da plataforma onde você consegue fazer pesquisa, você consegue ter entrevista informal, e você consegue ter algumas métricas mais relacionado à pesquisa e entrevista. O segundo é um Maze User Testing. Ele já é mais voltado para protótipos e tela mesmo de design. Ele também não se limita necessariamente a protótipo, mas ele consegue fazer com wireframe e tudo mais, mas ele vai da premissa do protótipo um pouquinho de médio a alto nível. Ele é perfeito para teste de usabilidade e literalmente validação de design. E a última ferramenta do Maze é o Maze Report, onde ele pega as descobertas que você faz nos 2 primeiros, e ele traz de forma quase inteligente esses dados e essas informações, sem que você precise
minuciosamente analisar cada um deles. Ele faz isso de forma automática, ele faz isso de uma forma bem rápida. Aí está falando instantaneamente, mas é quase instantâneo. Quando o usuário ele termina o teste, os dados dele já sobem para a base de dados e já gera os gráficos, já gera as informações, e aí já a gente dá uma olhadinha em como que cada um desses três funciona. Os dois primeiros, que eles são mais para a área de design thinking e de pesquisa com o usuário, eu trouxe aqui uma separação, apesar que a linha está bem cinzinha aqui, está bem clarinho, mas eles são construídos em formas de blocos. O Maze ele traz cada um desses íconezinhos aqui. Quando você vai construir o seu teste, você consegue aplicar em pedaços cada um deles. E aí, vocês veem que tanto no Maze Discovery quanto no Maze User Testing, eles se repetem em alguns e são diferentes outros blocos. E aí eu vou passar um pouquinho de cada um para vocês entenderem melhor. Esse primeiro reloginho, eles denominam como um teste de 5 segundos. O que ele faz? A gente sobe uma tela de um protótipo pro Maze, e aí o usuário ele tem, acho que de 5 a 15 segundos para ver essa tela, e aí logo depois dessa tela, a gente pode adicionar qualquer um dos outros cards aqui para a gente entender a impressão dele daquela imagem. Então, por exemplo, se a gente quer descobrir se aquela informação de endereço ela está bem visível e bem exposta ali naquela tela. A gente coloca uma tela e depois a gente já pergunta, fala assim, olha, qual é o endereço da sua entrega, por exemplo, no aplicativo de entregas. Esse segundo, que parece um baralhinho, ele é o card sorting, ele já é bem conhecido em algumas, principalmente por designers, né, de produto, mas o que ele faz? A gente consegue separar por temas e por tópicos algumas coisas, alguns temas e alguns tópicos, e a gente deixa na mão do usuário escolher onde cada tópico se aplica dentro do tema. E aí, depois que ele vai fazendo isso, por exemplo, a gente pode escolher um endereço. O endereço ele é uma informação pessoal ou ele é uma informação de contato. Cada usuário ele vai ter uma percepção diferente do que o endereço é para ele, e aí a partir desse bloquinho azul ele responde lá no Maze, e aí a gente vai tendo essa geração de dados posterior. Esse terceiro aqui, ele é o teste de árvore que eles chamam. Ele é um teste onde você tem vários caminhos no seu protótipo para chegar num objetivo final, e a partir desse teste de árvore você consegue ir construindo o fluxograma para entender qual caminho que o usuário ele vai percorrer para chegar no objetivo final. Esse quarto aqui, amarelinho, ele é o de questão aberta, e aí ele é literalmente, você digita uma pergunta e o usuário ele tem um campinho de texto que ele pode responder de forma aberta. Esse quinto quadrinho aqui, ele é o de múltipla escolha. Então, às vezes você tem uma dúvida e você quer dar algumas respostas pré-definidas para o usuário, para ele responder, você também tem essa opção. Tem o sexto quadrinho aqui de estrelinha, que ele é uma escala de opinião. Então, você pode ter uma escala de opinião tanto, por exemplo, de 0 a 10, como de bom, médio, ruim, ou de estrelinha também, ele vai acho que de 0 a 5 estrelas, e você tem essas variações desse sexto carinha aí. Tem o de sim ou não. Esse aqui ele é básico. Você faz uma pergunta de sim ou não, e aí tem um checkbox para o usuário selecionar lá. Esse último aqui, ele é eles chamam de tela de contexto. E na ordem, eu acredito que ele viria primeiro do que os outros blocos. Por quê?
quando a gente vai aplicar um teste, principalmente à distância, a gente precisa contextualizar o usuário da situação que ele se encontra, às vezes dá uma contextualização até da própria empresa, ou então do próprio protótipo, e aí a gente consegue colocar uma tela, e do lado da tela ter um textinho contextualizando ele, para ele se preparar um pouquinho antes de realizar os testes. Eu, pessoalmente, eu gosto de contextualizar bem entre aspas, pouco o usuário para entender até onde ele consegue chegar sem muita, vamos dizer, amarra, sabe? Passando aqui para a direita, no bloco do Maze User Testing, todos esses 5 aqui, tirando um azul escuro, eles se repetem aqui, e aí eu já passei por eles, mas esse diferentão aqui, ele é o bloco que eles chamam de missão. Você coloca um caminho pré-definido no seu protótipo, seja no Figma ou a sua ferramenta de protótipo, e você coloca nessa missão o que você espera que o usuário faça. Ela é bem perigosa, mas ela é interessante na geração de relatórios. Mas você, por exemplo, tem uma tela de uma home e um botão de pesquisa, e você quer testar se o botão de pesquisa ele está numa localização legal, e você espera que ele clique no botão de pesquisa. E aí você faz esse caminho pelo Maze, e aí o Maze, de forma inteligente, ele consegue entender se o usuário ele deu algum misclick, quanto tempo ele ficou em cada tela para encontrar aquele botão, e algumas outras coisas que ele consegue fazer, mas aí já a gente chega, né, na parte de relatórios. Esse carinha do meio aqui, o Maze, eu acredito que seja novo no Maze, eu não tinha visto da última vez que eu tinha usado, mas agora ele trouxe que ele consegue hoje validar o termo de consentimento do usuário. Então, tem toda aquela parte mais burocrática da gente conseguir alcançar o usuário, o tester. Então, se você tiver esse documento preparado, você consegue subir ele, o usuário lê e faz uma assinatura digital. E o próprio Maze consegue validar. E aí ele está no meio aqui dos dois, porque ele funciona para os dois, mas no blocking lá, eu não consegui tirar print dos dois juntos. E aí, continuando, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper aí, eu sei que é muita coisa passando de uma vez só, mas pode perguntar, gente. Passando, como que o Maze funciona, e aí a gente vai trazer um pouquinho mais para o design, e aí um pouquinho mais para a parte de user testing, que é a finalidade do Power Up. O Maze, ele tem integração com essas ferramentas de design, o Figma, o XD, eu esqueci o nome desse aqui, alguém manda no chat, o Sketch e o InVision. E como que eles funcionam? Você cria o protótipo na plataforma de design, e depois, com o link que você gera do protótipo, você sobe no Maze, e o Maze, impressionantemente, de forma muito inteligente, ele consegue ler o seu protótipo, ele lê todas as telas que você criou do protótipo, para você, em auxílio daqueles blocos que ele apresenta, construir o seu teste. E aí, como e quando usar protótipos navegáveis no Maze? Para a gente que trabalha mais com a parte de UX UI, a gente usa ele mais para teste de usabilidade e literalmente de validação de design, validação de proposta e tudo mais. Pelo menos no Figma, que aí eu trouxe ele até um pouquinho maior para a gente usar o exemplo do Figma aqui na hora da apresentação. Você usa o link do Figma Presentation, que é o Play, e só que ele tem algumas limitações, e esses dois carinhas aqui de baixo, eles são boas práticas que eu considero do Maze, que você não
não precisa construir fluxos muito robustos em questão de animação, em questão de componente, em questão de complexidade mesmo, de fidelidade do protótipo, porque como ele utiliza o link, é tudo web. Então, assim, a gente não pode esperar que todo usuário tenha uma máquina que corresponda às expectativas suas de memória, de processamento e tudo mais. Então, a gente tem a boa prática de construir fluxos mais simples. E eu pessoalmente, tive uma experiência de ter utilizado o Figma Presentation no mesmo arquivo que eu fazia o protótipo do meu aplicativo inteiro. E aí eu tive problemas porque quando eu subi isso no Maze, para mim, no meu computador aqui, ele processou normal, mas em boa parte dos usuários, eles não conseguiram fazer o teste porque o Maze simplesmente não carregava. Então, a gente tem essa boa prática de separar o seu teste que você vai subir no Maze em um arquivo separado. Eu pelo menos, eu tenho essa boa prática e gostaria de trazer para vocês. Tá, mas como aparece para o usuário? Então, gente, eu mostrei para vocês o Maze, mostrei para vocês como funcionam os blocos e tudo mais. E aí, para o usuário, se ele for fazer o teste em versão web, você pode fazer um teste de aplicativo pelo web, ele mostra o mousezinho, igual é no Figma, como você também pode mandar para ele fazer pelo próprio celular. Aqui eu trouxe um exemplo do web, que aqui é uma tela de contextualização, que a gente consegue contextualizar as missões, a gente consegue contextualizar até as questões abertas, de múltipla escolha, e aqui do lado, ele aparece a tela de protótipo. E aí o usuário faz as interações aqui do lado, e depois, eu não sei se dá para ver aqui embaixo, gente, tem um vamos começar, que ele está carregando o protótipo, mas quando o usuário ele finaliza a missão, ou quando ele quer desistir, que tem essa opção também, ele consegue fazer pelo botão aqui. E aí, gente, a gente chega na terceira parte, que é o do Maze Reports, que a gente consegue entender um pouco mais o comportamento dos usuários. E aí, como que o Maze faz isso? Ele traz em dashboards, em gráficos e em informações um pouco mais inteligentes, todos a gente chama de misclick, os cliques errados do usuário, igual eu falei, o tempo que ele demorou naquela tela, o tempo médio que ele demorou naquela missão. Então você consegue ver se seu fluxo ele tá respondendo legal, a questão de demora do usuário de encontrar o que você espera que ele encontre. Ele traz algumas informações bem legais. Aqui tem um troféuzinho, Average Success, e aí tem a ver com o usuário ele desistir do seu teste. Aqui do lado também a gente tem dois exemplos de mapa de calor. O Maze ele consegue fazer esse mapa de calor nas suas telas. Ele ainda não consegue representar muito bem se você faz um scroll na tela. Então, por exemplo, tá vendo que tem 3 carinhas aqui, ó, bem pequenininho? Se tivesse um scroll horizontal e o usuário ele clicasse na tela para fazer o scroll, ele considera ainda aquilo um clique. Então ele traria no mapa de calor aqui um clique. E aí essas outras partes de desistência, essas nuances de problemas que a gente encontra, que não necessariamente estão ligados ao report, aos relatórios, e aí até por isso que eu trouxe aqui pontos dinâmicos de usabilidade criados de forma rápida e quase inteligente. Eu até risquei a palavrinha quase. Ele é muito inteligente, a gente tem uma gama imensa de informações que a gente não tem normalmente quando a gente está fazendo um teste, a não ser se a gente gravar, ou se a gente literalmente gravar a tela do celular para a gente pegar mapa de calor e tudo mais, mas a gente tem que entender que quando acontece algum problema,
e aí eu vou usar o meu exemplo de novo, de muita gente não conseguir nem abrir o protótipo, o Maze ele joga esse dado dentro dos gráficos como desistência. Então, a gente tem que fazer esse pente fino em cima do reports dele para a gente entender se a desistência foi do aplicativo, se a desistência foi da tela, se a desistência foi do próprio Maze, ou às vezes a culpa meio que sem querer nossa de ter colocado um arquivo pesado na plataforma. Eles, além dessa boa prática que eu trouxe aqui de fazer um arquivo separado, eles trazem essa informação de quanto mais pesado o seu arquivo do Figma for, mais tempo ele vai demorar para abrir. Então, a gente precisa ficar bastante atento nisso, e na hora dos reports a gente ter esse pente fino de conseguir separar as coisas. E aí, gente, eu acho que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da prática do Maze, usando um exemplo que a gente fez no Oasis Camp, que é a hamburgueria Tchê. E aí eu vou trazer para vocês aqui a telinha do Maze. Opa. Então, gente, esse é o Maze.co. Ele é gratuito. Você consegue realizar um projeto por vez de teste. Então, você consegue ou realizar um Maze... como é que chama? User testing, ou um Maze... acho que é surveys, por vez. E ele limita o protótipo até a missão do protótipo em até 5 telas. Então, se você for esperto, você consegue ir fazendo fluxos menores e consegue ir testando com os usuários, gerando esses links. Aqui eu vou usar uma conta que eu já tenho no Maze. Opa. E aí essa é a primeira tela que aparece quando a gente não tem nenhum projeto. Aqui eu vou criar um projeto de user testing, e aí eu vou pegar o link do meu Figma lá. Deixa eu trazer o Figma aqui para vocês verem qual link que é. Aqui a gente tem a hamburgueria Tchê. A gente já criou o protótipo. A gente já fez as ligações dos prontos no prototype lá. Que a gente espera que o usuário ele faça o tap no pesquisa e que eventualmente ele possa sair dessa pesquisa clicando no xizinho. A gente fez isso, criou a apresentação, clicou no play, e aí a gente vem aqui e copia o link dessa apresentação. Aí a gente vai lá e cria um projeto novo. Aí, gente, ó, com 2 telinhas ele já, na minha internet, aí, ó, ele criou. E aí, como ele viu que é um protótipo navegável, ele já trouxe para mim o projeto, o nome do arquivo do Figma lá, que é aula de motion, e ele traz o V1 aqui como default dele de nome. E aí, aqui a gente começa. Qual que é a tarefa que a gente espera que o usuário faça? Então, a gente pode escrever isso para aparecer para o usuário lá na tela, que por exemplo, pesquise um hambúrguer novo. E aí tá a nuance aí que ele vai pesquisar ou arrastando para baixo ou clicando na pesquisa. A gente pode adicionar uma descrição, pode ser de contextualização e tudo mais. E aí aqui do lado, ele carrega o protótipo navegável e a gente clica aonde a gente quer que ele clica. Espera, né? A gente não deseja nada do usuário, a gente espera que ele faça as coisas. E aí, para mim, essa seria a tela final da minha interação. Então, o final da minha missão seria essa tela. E aí, aqui do lado, depois dessa missão, eu posso vir aqui, adicionar um bloco de opinião, perguntar para ele o que você achou, colocar 10 estrelinhas, ruim, bom, estrelas, ou até emoções, é verdade, eu coloco emoções. E
o legal do Maze é que eu consigo criar condições para as minhas missões. Então, por exemplo, se ele concluiu a missão, eu posso levar ele para uma pergunta de opinião, já direto. Se ele não concluiu, e aí esse aqui é só no plano pago, gente, desculpa. Se ele não concluiu, eu posso levar ele para alguma outra tela e tentar descobrir um pouquinho mais de por que ele não conseguiu. E aí, essa parte de entender como construir esse corpo aqui do lado esquerdo, a Oasis ela tem um drive muito, muito bom, com os materiais bem legais de experiência de usuário, de pesquisa, de entrevista, e aí a gente lendo eles lá e construindo aqui junto, a gente consegue fazer um teste bem interessante. Acho que eu vou trazer um outro problema que eu também tive com o Maze, que é a questão dele ele não interpreta a tela inicial como se ela pudesse ser um fluxo final do usuário. Então, por exemplo, se eu esperasse que o usuário clicasse na pesquisa e depois voltasse para a home, o Maze ele entende isso como um, um erro de fluxo. Eu não sei porquê, mas ele entende isso como um erro de fluxo. E às vezes isso pode quebrar na hora do teste lá, sabe, gente? Tem gente que consegue só clicar uma vez, tem gente que consegue clicar e voltar, e aí ele já acha que já terminou, e na verdade o caminho não foi finalizado. E aí, assim, existe sempre uma maneira diferente ali da gente chegar na missão final. E aí aqui a gente tem os bloquinhos que eu tinha falado para vocês, gente, ó, de missão, e aí cada um ele vai trazendo as descrições, questão aberta, contexto, card sort, teste 5 segundos, e aquela legal screen lá, que é o que ele aceita e faz uma assinatura toda digital. E, tá, acho que eu não passei por isso, gente, mas assim, voltando, antes da missão, a gente tem uma tela de boas-vindas que aparece antes do teste começar para o usuário, que é aquela da apresentação. Essa aqui, ó. Oi, precisando conhecê-lo. E óbvio, a gente consegue customizar ela no plano pago só. Eu ia até customizar, mas eu não consigo. Mas a gente consegue customizar ela, colocar uma imagem diferente do que essa do Rai aqui. Eu até tinha baixado uma para colocar. Mudar o título, mudar a contextualização. E aí, quando o usuário termina, ele tem essa telinha aqui de obrigado. Você completou o nosso mês, não sabemos como agradecer. Obrigado por nos ajudar a construir um produto melhor. Esperamos que tenha gostado. E aí é isso, gente. A parte prática da construção é essa. Eu não vou conseguir mostrar para vocês um relatório real aqui. Eu não tenho nenhum projeto fictício que eu tenha feito isso ainda para gerar relatório. Mas tenham sempre em mente que tem que passar o pente fino lá no relatório para não analisar ele de forma não inteligente. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Muito obrigado pela noite de todos, pelo tempo que todo mundo ficou aí. E é isso. Arrasou. Valeu, gente. E quem tiver dúvida de Maze e for usar Maze depois, pode me chamar que aí eu consigo mostrar uns exemplos mais tangíveis, eu consigo mostrar uns relatórios mais reais. Ô, Valner, eu tenho uma dúvida. Esses textos de saudação e de obrigado e tudo mais, dá para editar ou é padrão do mês? Dá para editar, só que ele só no plano pago, infelizmente. Ah, beleza. Eu não sabia, eu achava que dava para customizar. O Gui perguntou se vale a pena o plano pago. Eu não tenho muita certeza de valores, sabe? O cliente que eu faço parte, ele assina o mês separado pra gente, e aí, assim, se você
participou desse Power Up, eu acho que vale a pena, porque aí você vai ter essas dicas que eu dei de analisar ele de forma inteligente, de não apresentar ele como um resultado final da sua pesquisa, e eu acho que vale a pena dar uma estudada boa em UX antes de usar ele. Eu esqueci de mostrar, gente, mas uma coisa legal que ele tem também é que, assim, se você não tiver usuários para gerar o link aqui, ó, aqui depois que você termina o seu protótipo, você clica aqui, ó, Start Testing. Aí você manda ele começar. Você, para invitar, você consegue copiar o link e aí mandar para vocês aí. Opa, vocês estão vendo o Waze aí. O Waze. Ou o Maze, ele tem um método de contratação de testers. Ele não é tão interessante para a gente do Brasil hoje, porque ele ainda tem essa limitação aqui de linguagem. Mesmo no plano pago, ele ainda tem uma limitação para a galera que fala só inglês. Então, assim, se seu projeto for em inglês, óbvio, vale super a pena e tal. Eu aqui tenho $75, mas no plano, quando você já tem um plano pago, ele está um pouquinho mais barato. E aí você consegue ter só esses três filtros aqui, ó, que é por sexo, biológico e por idade, de 18 a 70 anos. Ele ainda está um pouquinho limitado. Eles estão prometendo que vão melhorar esses filtros aqui, que vão contratar mais gente do mundo e tal, mas até hoje, infelizmente, é só inglês e esses dois filtros. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho uma pergunta, assim, em relação a, por exemplo, o usuário ser um falante de inglês ou, sei lá, seja um americano, tem uma diferença, a diferença é só na língua ou você vê diferença no comportamento de como ele usa a plataforma também? Então, eu não consegui enxergar hoje a contratação dessas pessoas que falam inglês por conta do protótipo, sabe? Eu não cheguei a fazer nenhuma pesquisa que não envolvesse um protótipo navegável, mas eu acredito que se a sua pesquisa não ter essa limitação de filtro de inglês e, óbvio, você conseguir traduzir do inglês, eu não vejo por que não contratar, sabe? Aí é só mais no sentido de valores mesmo, sabe? Se vale a pena. Mais alguma dúvida, gente? Então tá. Tem uma Eu dúvida. acho que é isso. Quantos por cento, mais ou menos, da versão free você consegue usar aí do mês? Então, ele tem uma limitação de 5 telas de protótipo. Então, se o seu protótipo aqui tiver mais de 5 telas na missão, você não vai conseguir completar. Ele tem essas limitações de mensagem na hora que você vai construir lá Ó, já teve 3 testers e 3 conseguiu finalizar ele, ó. Ele tem essa limitação das mensagens de boa-vinda e de agradecimento. Se eu não me engano, as telas de contextualização, você consegue só uma por vez, então você não consegue colocar tipo 2 telas de contextualização e explicar para o usuário o que está acontecendo. Mas assim, é uma plataforma que está sendo muito utilizada na pandemia, no distanciamento social. É algo que, se você quiser validar alguma coisa mais rápida e não tiver uma base de testes de usuários pronta na sua mão, você consegue fazer isso de um jeito mais rápido, sabe? Legal. Ivone, tem mais uma dúvida. Pode falar? Ele gera relatório também na versão free?
Gera. Aí aqui, ó, ele até tá gerando uns relatórios, é óbvio, ele não gera uma coisa tão complexa. Como é que eu fiz isso aqui, gente? Ó, tinha um xizinho lá embaixo. Aí, ó, se eles tivessem testado isso. Mas aí, por exemplo, quando eu finalizo o projeto também, ele me traz aqueles gráficozinhos lá, sabe? Eu não lembro onde que finaliza. Mas aí eu consigo também exportar em CSV e tal. Não é tão completo. No mapa de calor, né, que você mostrou? Deixa eu ver, consegue. Aí, ó, por exemplo, tem o número de misclics, 70%. Teve uma galera que clicou aqui embaixo, gastaram 12 segundos em média. Aí os cliques, ó, tem um xizinho aqui, um no endereço, um no hambúrguer. Aí você, eu não sei se na versão free, consegue. Você consegue filtrar. Por exemplo, quem deu um clique só na tela, quem deu 2 cliques, quem deu 3 cliques. Aí você consegue filtrar por usuário, sabe? O primeiro usuário, o que ele fez? Ele já foi direto. E você vai baixando os mapas de calor, ele é bem completinho mesmo na versão gratuita dele. Olha lá, misclicks, ele teve 50%, ou seja, ele clicou 2 vezes, ele clicou 7. Até imagino quem foi. 86% de misclick, olha lá. Valeu quem fez isso, gente. Tá ajudando no Power Up aí. Aí, ó, na segunda tela a galera já deu 80 e tantos por cento. Legal, muito massa. Sim, ele é bem completinho. Ô, Valner, para colocar as telas do XD no Maze é o mesmo processo? Se eu não me engano, sim. Na verdade, eu acho que você tem que fazer o. Ele ensina aqui, quer ver? Eu vou excluir esse projeto aqui, gente. Desculpa quem tá fazendo o teste, mas só para mostrar aqui. Where to find this link? Aí o Adobe XD ele ensina aqui, ó. Você tem que instalar o plugin do Maze, abrir o Maze, sincronizar. Legal. Isso aí. Legal. Ele ensina cada um. Esse aqui chama Marvel, gente, ó. Ele me lembra do nome. Marvel, não sei como é que é. Ô, Valner, Eu não sei se é uma pergunta óbvia, mas o Maze ele é limitado por formato de tela? Por exemplo, se eu quiser colocar uma tela grande de desktop, funciona da mesma forma? funciona. Ou é só para... Ele limita só o número, que eu só não me engano é 5. o número de telas, né? Ele não. Beleza. Ó, upgrade. Aí aqui tem o número de blocos. Acho que é 10, nem era 5, não. Não, o de blocos de construção. Não é o número de tela, não. Tá. Mas, tipo, se eu quiser colocar uma tela de um site vista do desktop, tá tranquilo também. Tá tranquilo Por também. exemplo, o projeto da TM1, se eu quiser colocar. Tranquilo. Legal. Gostei. Mais dúvidas, gente? Pode perguntar que tá de boas. Cara, eu acho que você brilhou aí com a limitação que você tinha aí, né? Acho que foi muito bom, velho. Ué, valeu. E aí, gente, eu convido de novo vocês. Quem quiser me chamar no Teamwork Chat lá, quiser tirar dúvida, quiser perguntar, começar a usar, pode me chamar, que aí a gente mostra uns projetos reais e tal, mostra um pouco mais detalhado. E a gente troca uma ideia.